Dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data rememora o falecimento da Yalorixá Mãe Gilda. Vítima de intolerância por ser praticante de religião africana, ela teve a sua casa atacada, sofreu diversos tipos de preconceito e após ver o seu rosto estampado em um jornal, ela sofreu um infarto e morreu justamente no dia 21 de janeiro. Para falar sobre esse assunto, sobre esse tipo de intolerância, eu recebo agora a historiadora Zilda Iokoi, que é coordenadora do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e dos Conflitos. Olá, Zilda, prazer recebê-la. Olá, obrigada. O que está programado para esse dia, para amanhã, esse dia 21 de janeiro? Então, na verdade, nós estamos já fazendo uma discussão há algum tempo. Temos um programa de pós-graduação ligado ao núcleo que se chama Estudos das Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, onde a reflexão sobre as religiosidades diversas, né, porque elas são muitas, precisam ser questionadas, organizadas e as denúncias serem feitas. Então, nós temos trabalhos em relação às religiosidades das populações indígenas, que são animistas, que trabalham com a relação com os elementos da natureza. Nós temos trabalhos com as religiões africanas, e são várias possibilidades, não só de levantamento de todos os deuses e os orixás que organizam essa estrutura religiosa, que vai desde o nascimento do sol até a intimidade das pessoas. E também temos um estudo bastante importante sobre o candomblé, que é uma das resistências mais importantes da religiosidade negra, que durante muito tempo foi impedida de exercer essa sua liberdade, né? Você vê que a Constituição de 88 é que garante as liberdades religiosas e a autonomia de todas as possibilidades de referenciação com o sagrado. Mesmo assim, ainda existem práticas intolerantes e discriminações, né? Então, ao longo de todo o processo colonial e até esse momento da nossa história, que é a década de 80, muitas violências e muitas perseguições foram feitas sobre a população negra e sobre a população indígena, mas a população indígena está mais protegida, não é? Porque eles vivem na floresta, eles têm os seus símbolos ligados às referenciações mesmo da natureza, mas a população negra que está inserida no espaço urbano vive muitas violações ainda hoje. Agora, Zilda, você acha que essa intolerância ela tem diminuído ou tem aumentado? Eu acho que ela está oscilando, porque você tem uma religiosidade cristã que virou intolerante, não é? Então, você tem as igrejas evangélicas, por exemplo, fazem discriminação não só sobre a forma de vida, mas também sobre as religiosidades das pessoas. Então, você tem conflitos que aparecem exatamente, novos conflitos que vêm dos evangélicos que vão discriminando aqueles que não partilham da sua religiosidade. É preciso abrir uma discussão importante sobre as religiões e sobre as liberdades, porque o que acontece é que as escolas não têm trabalhado, não é, essas questões como um dever de informação da cultura, da diversidade cultural que nós temos, então as pessoas discriminam e criam estereótipos e atacam e questionam, né? Falta um tipo também de parâmetro para se classificar os tipos de intolerância, que eu acredito que sejam vários? Eu acho que precisam, porque você tem uma estatística que cresceu muito o nível de intolerância, entre 4 anos, 3.000%, mas é preciso discutir que tipo de práticas são essas. Porque há práticas agressivas que vão lá e agridem as pessoas, e violam as pessoas, e esfaqueiam as pessoas. Há práticas que destroem as referências, os ícones, não é? Então, os símbolos religiosos. Há práticas de xingamento, quer dizer, tem muitas formas de intolerância. É preciso fazer uma classificação, porque há casos que é preciso uma intervenção efetiva da Comissão de Direitos Humanos contra essa violação, que é uma violação de corpos, de símbolos, de espaços religiosos que você não pode fazer. Não é? Agora, no ano passado, né, a intolerância religiosa ela foi tema, inclusive, da redação do Enem, que teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O interessante é que mais de 46 mil estudantes tiraram a nota 0 por ter fugido totalmente do tema. Isso mostra uma falta de conhecimento, de debate, principalmente com os jovens. Isso, falta muito, né? O que você tem
de um lado, né, os frequentadores das suas próprias religiões recebem informações dogmáticas e, portanto, intolerantes em relação às outras práticas, e a escola não tem trabalhado efetivamente essa diversidade cultural importante. Né? Todos os gêneros e você, de tolerância, de todas as formas. Nós temos, por exemplo, um exemplo aqui em São Paulo de uma escola chamada Amorim Lima, onde um membro do nosso laboratório há 12 anos trabalha na escola. Ele é o mestre Alcides, que trabalha com candomblé e que ensina jogos de Angola, não é? Capoeira, etc. E com isso ele vai contando as histórias dessas representações. Essa escola não tem nenhuma prática de intolerância, porque eles têm o conhecimento da religião afro e, portanto, respeitam as outras religiões a partir de estar respeitando uma mesma religião que eles descobriram que é rica, que tem histórias, que tem alimentos, que tem cultura e que, portanto, seria uma coisa importante de respeitar. E, Zilda, como que você acha que o poder público tem trabalhado para tentar minimizar essa questão da intolerância? Eu acho que o poder público não tem trabalhado muitas coisas, né? Porque, na verdade, nós temos uma experiência educacional cada vez mais guetada, né? Você tem, a população vive em guetos, né? Então você tem os ricos vão para a escola dos ricos, os pobres vão para a escola dos pobres, que são as escolas públicas, e você tem uma dificuldade enorme de que os professores trabalhem essas variedades, porque você tem um panorama de distribuição dos conhecimentos nos tais programas curriculares que impedem o professor de realizar a sua experiência efetivamente, né? Então, nós temos feito na universidade um trabalho com os alunos, que vão ser professores, dizendo, bom, vamos ver o que nós vamos fazer para que o aluno comece a pensar espaço, tempo, até chegar à cidadania lá aos 16 anos no colegial. É uma dificuldade enorme, porque você tem que produzir materiais sobre tudo isso. Você tem que fazer o estudante pensar uma sequência. Você tem que ter a escola como uma equipe, né? O que o meu aluno aprendeu nesse ano? O que o professor que vai pegar o ano seguinte faz? E eu tenho dito aos meus alunos, vocês acompanhem os seus alunos, que é a melhor maneira de trabalhar. Então, você deu uma quinta série, vai para a sexta, vai para a sétima, até chegar no terceiro colegial. Essa experiência é muito rica, porque você vai fazendo um trabalho que tem continuidade, que você pode avaliar, que você pode modificar, mas isso é uma experiência, assim, minúscula, né? Nessa multidão de trabalho que os professores têm e do descaso que se faz com os professores. Tá ótimo, queria agradecer muito a participação da historiadora Zilda Márcia Iocoi, conversando um pouquinho com a gente aqui sobre intolerância religiosa. Muito obrigado, Zilda. Nada.